Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo desse Domingo Sem Futebol, a não ser que você assista o jogo lá das estrelas em prol do Criança Esperança. Esse domingo acabou sendo aí sem competições pra gente curtir, como eu havia falado ali, a gente já tinha trocado essa ideia lá na hora do almoço. Vamos lá então, vamos conversar sobre uma coisa que aconteceu. Vou trazer muito a minha opinião pessoal sobre isso. E por que eu falo isso? Porque quando eu decidi ter o canal aqui, né? Eu trouxe o canal muito assim, era um canal de reações a algumas notícias específicas e de pós-jogo. Mas não era reações assim, sabe? De eu assistindo o jogo em tempo real. Era reações no pós-jogo, comentando o jogo, comentando os resultados. E naturalmente, eu peguei um período que eu lembro que tava já nas eliminatórias da Libertadores, eliminatórias de Copa do Brasil. Então eu fazia vídeos de Atlético Mineiro, de jogo do Corinthians, de jogo do Flamengo, jogo do Palmeiras também. E mano, o Palmeiras ele foi, no caso foi em 2022. Em 2022 o Palmeiras ele foi desclassificado da Libertadores e da Copa do Brasil, só restando o Campeonato Brasileiro. E mesmo assim eu continuei trazendo vídeos de outros times. Por que eu tô falando isso? Calma que eu vou introduzir aqui, a gente vai chegar no assunto aí que você leu do título do vídeo, tá? Porque ele vem muito ao encontro, né? Ele combina muito com o assunto e com a discussão que eu quero trazer aqui. E aí, eu continuei tocando barco, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, até que a gente teve aquela final da Copa do Brasil que foi entre Corinthians e Flamengo. E aí o Flamengo também foi para a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano foi isso, né? Aí o que aconteceu? Muitos torcedores corintianos e muitos torcedores flamenguistas começaram a consumir o conteúdo do canal. Até porque eu já trazia, eu já falava sobre alguns jogos, já falava sobre algumas notícias assim em maior destaque, já fazia alguns comparativos. Então a proposta do canal também era essa, né? Tinha vídeos aqui pra você ter uma ideia do Atlético Mineiro. Bem, o vídeo mais assistido do canal, acredito eu que é o vídeo sobre o Atlético Mineiro. É o vídeo mais assistido de todos. Se você for lá e ranquear de todos os vídeos que eu tenho, acho que são mais de mil vídeos que nós temos aí. O mais assistido é de um vídeo sobre o Atlético Mineiro. Então eu sempre trouxe essa proposta meio que miscigenada dentro do futebol e até hoje a gente segue isso, é só você ver a abordagem que a gente dá. E nessa época apareceram muitos corintianos e muitos torcedores do Flamengo no vídeo em virtude dessa final, assim como também da final da Libertadores. Então, paralelamente, a gente ia acompanhando as competições, então eventualmente a gente reagia a isso. Fim de ano termina, o Flamengo é campeão Copa do Brasil, campeão Libertadores e Palmeiras campeão brasileiro. Pô, a gente entra naquele ato de negociação e tudo mais, com Palmeiras e Flamengo sendo os protagonistas do futebol brasileiro. Então o canal entrou muito dentro dessa abordagem. Palmeiras versus Flamengo. Até porque o Flamengo fazia movimentações mais ousadas, contratava jogadores mais caros, jogadores de renome, e o Palmeiras era mais conservador e a gente fazia o embate entre essas notícias, com um bom humor e tudo mais. Até que nessa época eu coloquei um vídeo meio que pressionando a diretoria do Palmeiras a renovar com o Dudu. Eu falo pressionando, gente, não é que eu pressionei, não é que teve interferência minha, pelo amor de Deus. Mas eu entrei também pra... Porque todo mundo fez isso. O pessoal do Turma do Amendoim, TV Alviverde, Avante Palestra. A galera fez vídeo falando sobre a renovação do Dudu que não saía de jeita maneira nessa época. Então tudo ali com uma pitada de bom humor, muitas opiniões rivais. E aí, cara, começou a acontecer um movimento muito engraçado de torcedores do Palmeiras entrar no canal e desmerecer o canal, e ofender, enfim, falar um punhado de groselha aí. Justamente porque eu trazia esses assuntos que já tinham antes. Só que antes, eu tinha 200, 300 visualizações por vídeo. E aí nessa época passou a ter 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil visualizações. Então quando você se expõe, você alcança um número de pessoas maiores. Consequentemente você alcança opiniões positivas maiores, mas também opiniões negativas maiores. E aí, mano, no começo, eu confesso pra você que isso me incomodou muito porque eu não estava acostumado a receber esse hate, principalmente de torcedores do Palmeiras. Porque os caras viam o nome do canal Opina Porco, eu estava às vezes com camiseta do Palmeiras e eu falava sobre, sei lá, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians. E os caras ficavam putos com isso.
Obviamente que se eu viesse aqui, fizesse uma chacota, uma piadinha, uma zoeira, os caras não iam ficar putos. Mas como eu vinha e às vezes eu elogiava alguns jogos, algumas movimentações, algum bastidor, os caras ficavam putos porque eles não aceitavam e não admitiam isso. Mas Neto, onde você tá querendo chegar com isso? Calma, no começo isso me incomodava. Passou uma época que eu comecei a tocar o foda-se. Eu falei assim, porra, eu não vou agradar todo mundo. Se o cara tá desse lado, acha que pode julgar o time que eu torço ou o time que eu não torço pelos conteúdos que eu coloco aqui no canal e na comunidade, e eu tenho vários e vários torcedores, inclusive rivais, né, que torcem para clubes rivais que gostam do conteúdo e apoiam o conteúdo, eu vou simplesmente seguir essa via de mão dupla na nossa comunidade. Inclusive falei isso no vídeo de hoje na hora do almoço. Então nunca fugi desse princípio meu, nunca fugi dessa autenticidade minha aí do canal. Muita gente que gostava do canal, inclusive, chegou pra mim e falou assim, por que você não muda o nome do canal? Sei lá, põe Opina Futebol, sabe? Põe um canal mais aberto, assim os caras não vão encher tanto teu saco. Eu falei assim, pô, mas aí eu vou perder a minha identidade. Porque assim, você que às vezes é um torcedor rival, ou é um torcedor do Palmeiras, eu não sei, você chega aqui e você sabe que você tá num canal com a perspectiva de um torcedor do Palmeiras. Então, se eventualmente amanhã algum bastidor do Corinthians, algum bastidor do Flamengo, algum bastidor do São Paulo vier e desmoralizar e desmerecer o Palmeiras e eu aparecer aqui e defender isso, vocês vão entender. Por quê? Porque eu também tenho o meu lado torcedor. O canal nosso aqui, ele não é um veículo midiático, ele não é um veículo de imprensa, ele é um canal de opiniões. E é até por isso que eu também tô trazendo esse vídeo centrado em uma opinião muito pessoal minha a respeito do que aconteceu aí em relação ao Endrick, tá bom? Essa introdução eu acho que é necessário na discussão que a gente vai ter aqui agora, porque o que aconteceu foi o seguinte, ó. Cara, apareceu um vídeo aí do Endrick no treino. Treino da seleção brasileira. E ele apareceu dando uma atenção ali pros torcedores, cumprimentando, tirando foto, trocando uma ideia. E teve um momento ali que um torcedor, acredito até que é tipo adolescente, sabe? Não sei se é torcedor ou torcedora. Não deu pra ver direito. Ele dá a camisa do Flamengo pro Endrick. E o Endrick, ele para o que ele está fazendo e vai assinar a camisa do Flamengo com o nome dele. Esse vídeo, ele circulou aí nas redes sociais, nas mídias alternativas. Vários elogios, mas também algumas críticas. E é aí que entra esse ponto. Porque a crítica, cara, eu comecei a entender que a crítica de pessoas assim, você não é palmeirense, você é isso, você é aquilo, ela vai vir de qualquer forma. Eu já vi o Mauro Betting sofrendo hate. Eu já vi o Fred do Desimpedidos sofrendo hate. Eu já vi jogadores do Palmeiras que fizeram história, ídolos do Palmeiras, sofrendo hate. Eu já vi o Endrick agora sofrendo hate de próprios torcedores do Palmeiras por assinar uma camisa do Flamengo. Hates como esses daqui, não vou divulgar o nome nem nada, mas comentários que estavam acontecendo aí nas redes sociais. Olha só, Endrick força um saudosismo na seleção, quer chamar a atenção por onde passa. Outro comentário, parece que o Endrick tem que abraçar torcedores rivais, pois seu futebol é pobre e fraco. Tudo de perfis que tinha em destaque, tá? Nicks que se identificavam como torcedores palmeirenses. Ainda bem que saiu do meu Palmeiras. Assinar camisa de flamenguista, seu mascarado. Teve vários e vários outros episódios que aconteceram em relação a isso. Assim como também teve críticas positivas, claro. Olha aqui, ó, eu trouxe algumas aqui. É impressionante a humildade do Endrick. Dá atenção a toda molecada, representa demais. Outra aqui agora. É muito ídolo nossa cria. Que garoto de ouro. Brilha, moleque. Então a gente tem vários e vários comentários também positivos em relação a essa atitude do Endrick. Agora, meu amigo, se o Endrick ele é um jogador da seleção brasileira, ele tem que representar a seleção brasileira. Se o Endrick ele vai lá e assina uma camisa de um corintiano, de um flamenguista, de um são paulino, não tem problema. Ele não está vestindo a camisa, ele não está se declarando. Muito pelo contrário, ele está sendo uma pessoa educada, acessível e principalmente trazendo aquele acolhimento que a seleção brasileira precisa tanto. Acolhimento esse que não existe mais com jogadores que se consideram intocáveis, jogadores que se consideram grandes deuses, grandes ídolos do futebol. E opa, peraí, né? Tem tudo, tá tudo cronometrado, não dá atenção pro seu torcedor, não assina uma camisa. Distanciou isso, e essa distância afetou também a carisma que a seleção brasileira tinha. Se eu, sei lá, hoje eu sou um torcedor do Palmeiras, certo? Se eu tiver num lugar, tiver com uma camisa do Palmeiras e encontrar o Ronaldo Fenômeno, mano,
A chance de eu chegar pra ele e falar assim, Ronaldo, você assina minha camisa? É muito grande. É muito grande, porque ele representou pra gente lá na Copa de 2002 um grande ídolo do Brasil. Um grande ídolo. Independente do clube, ele encerrou a carreira dele no Corinthians, agora, né, se revelou no Cruzeiro, depois comprou o Cruzeiro, virou investidor dentro do Cruzeiro, ele não tem nada a ver com o Palmeiras. Não tem nada a ver com o Palmeiras. Porém, não teria problema nenhum eu encontrá-lo na rua com a camisa do Palmeiras e falar assim, cara, assina minha camisa aqui. E se ele fizesse isso de bom grado e de bom coração, porra, iria ser uma forma de acolhimento muito importante em um momento bem bacana que você tá de frente, às vezes, com alguma pessoa que você é ídolo. O Endrick ele já havia feito isso antes, lá no... durante o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde ele vai até os torcedores do Flamengo e tira selfie com alguns torcedores, mesmo após a derrota por 3-0, ele vai lá e dá a atenção dele para toda a molecada e para todos os torcedores. Ele sempre busca os torcedores mais jovens, isso que eu acho mais legal, isso que é o mais massa. Ele sempre busca, assim, adolescente, sabe? Ele sempre busca uma geração mais jovem, porque eu acho que ele quer conectar essa geração que anda tão afastada da seleção brasileira, até mesmo mais que nós. Né? Porque nós já tivemos a gente aí que é dos anos 90, a gente já teve essa ligação com a seleção. Então, querendo ou não, por mais que a gente se afaste, ela continua ali ainda, né? A gente se sente provocado a assistir os jogos da seleção. A nova geração não conhece a seleção brasileira que a gente conheceu. E é justamente esse ponto que o Endrick tem trabalhado, e tem trabalhado muito bem. Eu acho que tem sido um cara que tem representado muito bem. Tá bom? Porque lá atrás a gente não ligava se o jogador era do São Paulo, era do Flamengo, era do Corinthians. A gente ligava se ele estava fazendo gol ou não na seleção. Todo mundo se unia. Hoje em dia existe muito hate, muita gente querendo, sabe, chamar a atenção mais que o outro dentro da rede social, muita gente querendo apontar o dedo e julgar o outro. E na verdade esses daí são os que menos fazem e os que menos colaboram com o futebol, tá? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.